Seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Terapia de Peso. Aqui nós falamos sobre estratégias para você, mulher obesa e ocupada, emagrecer definitivamente sem efeito sanfona e se sentir maravilhosa de novo. Eu sou a doutora Gabriela Irvolino, médica endocrinologista, e o tema de hoje é: qual o melhor exercício para você queimar a gordura e te ajudar a emagrecer? Muito bem, em primeiro lugar, vou te falar que o que a gente vai falar hoje então é sobre o exercício para queimar a gordura, como eu falei. Hoje eu não vou falar sobre um exercício para aumentar massa muscular, porque conforme a gente vai conversando aqui, vocês vão ver que a estratégia é diferente, tá? Então entenda já logo esse conceito, porque vai ser muito conteúdo legal. Pois é, mas eu quero te lembrar que por trás de você querer queimar essa gordura, eu sei o quanto você quer emagrecer, o quanto você quer caber naquela roupa que você guarda no guarda-roupa há anos e não te serve. Eu sei o quanto você quer se amar, se sentir mais empoderada, ter a sua autoestima mais alta. Então, é sobre isso, né? Então, é como eu falo, você querer aprender qual é o melhor exercício para você queimar a gordura e emagrecer. Por trás disso tem todo um sonho, uma expectativa, né? Para você chegar naquele peso tão sonhado, né? Naquela sensação gostosa de eu consegui. E isso daí é muito gratificante, né? Então por isso que esse conteúdo é muito valioso para você, porque ele vai fazer você chegar ali aonde você quer. Não só no corpo, mas como na mente também. Aquela mente leve, né? De você também, né, fazer as suas atividades do dia a dia, não estar cansada, né? Então a gente está querendo chegar, construir isso com você, mulher, tá? Porque essa é a minha missão no mundo. Se você ainda não viu, não conhece a minha história, esse não é o vídeo de hoje, tá? Mas tem um outro vídeo de introdução aqui, que é o Bate-Papo Terapia de Peso número 1, onde eu e a doutora Paula a gente conversa e eu falo bastante da minha história. Então, eu e ela somos extremamente comprometidas em transformar a vida de mulheres, como já transformamos de muitas e muitas mulheres. Vários depoimentos vocês podem olhar no destaque do Instagram, de várias vidas transformadas. A gente é muito comprometida em fazer vocês se sentirem maravilhosas, realizadas. A gente sabe o quanto a mulher ela é sobrecarregada numa sociedade, quantas tarefas ela tem que fazer e ela acaba se deixando de lado, né? Por muitos e muitos motivos, o que acontece naturalmente, né? Às vezes nem é a intenção, né, sua de se deixar de lado, mas você acaba se envolvendo em tantos problemas do dia a dia, tantas prioridades que você ficar aí no final da lista, né? Então, como você está vendo esse vídeo agora, nesse momento você está se colocando como prioridade, e eu já te parabenizo por isso. Parabéns, mulher, de estar pegando um tempo para você, para descobrir, né, qual que é o exercício que mais queima gordura e vai te ajudar a emagrecer. E nesse vídeo você vai descobrir isso. Esse tema é muito importante porque também você pega e utiliza do seu tempo que você vai dispor para atividade física com uma estratégia, né? Uma estratégia que agora você sabe que dá certo, né? Que outras pessoas já fizeram isso, né? E eu tô te trazendo essa informação de estudos, de congressos, né, que a gente participa, e de estudos, porque isso é uma coisa consagrada, né, essa forma aí de queimar a gordura. As pessoas estudam e veem que isso aí dá certo. Diversas pacientes estavam fazendo já muito exercício, mas sem estratégia nenhuma. Elas já estavam demandando, né, colocando o tempo delas para fazer exercício, mas não tinham estratégia, então não estava tendo resultado legal. Eu lembro de uma paciente que foi no consultório comigo, por volta, ela tinha 49 anos, isso, e ela ia fazer sua atividade física ali, no mínimo 3 vezes na semana, às vezes fazia 5, mas não estava vendo o resultado que queria, principalmente queria perder aquela gordura na barriga.
E aí então comecei a questionar ela de como que era o tipo de atividade física dela, né? E aí então a gente viu que ela estava fazendo atividade física da maneira errada, e é tão comum isso, todo mundo que eu converso na consulta, por volta de uns 95% descobre na nossa conversa que estava fazendo errado, então estava utilizando ali do seu tempo com uma estratégia que não dava certo. E não, então nesse momento, quando eu conversei com essa paciente, ela logo aplicou o que eu falei, e em média aí de umas 3, 4 semanas, que foi o tempo que ela voltou comigo, ela perdeu aí uns 4, 5 quilos 4, 5 centímetros na região abdominal, né, de gordura. Então foi de gordura localizada mesmo, para você ver aí como faz diferença, né? Aí você pode estar pensando, ah, não, mas meu metabolismo é lento, comigo nada funciona, não é bem desse jeito, né? Então isso são coisas que passam na sua cabeça. Mas eu vou te falar que essa estratégia que eu vou te ensinar hoje serve para qualquer mulher, tá? Dá certo para todo mundo mesmo, e eu vou te explicar o porquê, né? Então eu não estou falando de mágica, não estou falando de suplementação nenhuma, tá? Eu vou te ensinar estratégia de fazer exercício mesmo, tá? Então vai dar certo com você também, tá? Não fica achando que você é exceção, que o seu metabolismo é lento. Às vezes o metabolismo pode até ser lento, mas isso não significa que essa estratégia não vai dar certo. Então eu já quero de vez quebrar essa objeção que fica aí dentro da sua cabeça, tá? Então mesmo que você pense várias coisas, continue vendo esse vídeo e coloque em prática, que eu te prometo que vai fazer diferença sim. Então vou começar falando para você agora, tá? O jeito errado de fazer isso. Então o que normalmente toda mulher, né? Toda pessoa faz, mas eu tô falando com você, mulher, então toda mulher faz. Então você já chega na academia e você vai logo aquecer. Aí ou você aquece na esteira, ou você aquece no transporte, que é aquele que você é como se fosse uma bicicleta em pé, ou você aquece na bicicleta, né? Então você faz um aeróbio no início, e aí então você vai para a musculação, né? Então isso aí na academia. Então depois você vai para sua musculação, faz lá as séries que passa para você, tudo, e aí no final, por sorte, né? Se você for uma pessoa que tem essa consciência, você faz o seu alongamento, que é muito importante, e aí então depois você vai embora. Pois é, eu descrevi a rotina, né, a forma que a pessoa faz para ir na academia, o habitual, que você provavelmente faz, o que muitas de vocês fazem. Isso aí tá errado, né? É engraçado, porque eu acho que agora você deve estar de boca aberta. Por que que tá errado? Eu vou te explicar o que que acontece. A gente, na parte do nosso músculo, tem uma coisa que chama proteína emitor. Então, o que que é isso? É uma proteína que está dentro do seu músculo e ela precisa estar ativa, ou seja, ela precisa estar funcionando para você ir naquele exercício localizado, né, que seja uma musculação, um funcional, para aquele exercício fazer esse seu músculo crescer, né? Porque como a gente bem sabe, quanto mais músculo você tem, mais acelerado é o seu metabolismo, né? Só que acontece que quando você faz o aeróbio antes do exercício localizado, você bloqueia, você inibe essa proteína que chama proteína emitor. Então, quando você vai fazer o seu exercício localizado, você praticamente não cresce a mesma quantidade de músculo que você teria capacidade de crescer, então já prejudica isso. E outra explicação que eu quero te dar é que quando você faz, no começo do treino, o que está disponível no sangue é a glicose, né? E a glicose, ela é muito bem consumida pelo músculo,
tá? Então, quando você faz aeróbio e consome glicose, você não está consumindo gordura, você está consumindo, vamos dizer, o carboidrato que está no sangue. E aí, isso acaba prejudicando sua queima de gordura. Que horas que você vai consumir a gordura? A hora que acaba todo o carboidrato do sangue. Quanto tempo demora para isso acontecer? Demora em média 20 minutos para acabar aquela glicose, né, aquele carboidrato do sangue, e aí então o seu corpo começar a pegar a gordura para queimar e utilizar de energia. Então, qual que é o jeito certo, né? Qual que é a melhor estratégia? Então, a melhor estratégia é você chegar na sua academia. Eu já vou explicar o que você vai fazer quando você vai chegar, mas então, você vai chegar na sua academia e você não vai na sua esteira, não vai aquecer no aparelho. O que você vai fazer? Você vai aquecer, não vai aquecer no aparelho de esteira, quero dizer, tá? Você vai aquecer no próprio aparelho de musculação ou no próprio exercício do funcional, tá? Então, nas 2 primeiras séries, né, que você vai fazer, então acompanha comigo. Quando eu falo série, quando você vai na academia ou quando você faz funcional, você, por exemplo, faz 3 repetições de 12. Quando eu falo 3 repetições, isso chama série, tá? Então, vamos supor, você faz normalmente 3 séries, né, de 12 naquele aparelho. Você vai começar fazendo 2 séries, tá? 2 séries dos 3 primeiros aparelhos, tá? Então, por exemplo, assim, se você tem um treino, né, ou vai no funcional e você tem 8, 9 aparelhos para fazer, né, 8, 9 exercícios. Então, nos 3 primeiros exercícios, vai anotando isso, tá? Para não ficar confuso, tá? Então, nos 3 primeiros exercícios, você vai pegar e vai botar metade da carga. Então, vamos supor, eu tô fazendo aqui o meu bíceps, né? E normalmente eu uso 4 quilos para o bíceps. Só que eu cheguei na academia agora e eu não estou aquecida. O que eu vou fazer? Vou pegar peso de 2 quilos, vou fazer ali, né, 12 repetições com 2 quilos, que é a metade do que normalmente eu faço. Aí eu espero um pouco, né, para fazer a próxima série. Faço a próxima série também com 2 quilos. Então, 2 quilos, 12 vezes, que é normalmente o que eu faço. E aí, então, ok, eu já dei uma aquecidinha naquele músculo. E aí, eu vou e faço agora as 3 séries com os 4 quilos, tá? E aí, você faz lá as 3 séries com os 4 quilos. Então, acaba o quê? Você fazendo 2 séries extras de aquecimento. E isso acontece nos 3 primeiros aparelhos ou 3 primeiros exercícios do funcional que você vai fazer, porque daí você aquece bem o seu músculo, tá? E aí, por que é importante a gente aquecer o nosso músculo, né? Vamos explicar para as coisas fazerem sentido. Quando você tá em casa ou fazendo as suas coisas, o músculo ele tem colágeno, ele tem elasticidade, mas ele não tá passando tanto sangue ali, né? Então ele tá um pouco contraído, tá? E aí quando a gente aquece, a gente leva mais sangue para aquele local e vai fazendo ele ficar ali mais elástico. E aí quando você faz um movimento, ele não tem a chance de romper, porque se você não faz esse aquecimento, a chance de você ter um estiramento de músculo ou rompimento de tendão é alta, tá? Então, você presta atenção, então, agora, como que é esse aquecimento aí que eu te expliquei. Estamos entendidas, então, em relação a esse aquecimento? Então, você vai chegar na sua academia, na sua aula de funcional, e não vai fazer direto, o aquecimento, tá? Esteira e etc. Você vai fazer o aquecimento no próprio exercício. Então, lembrando, as 2 primeiras séries dos 3 primeiros exercícios, tá? Lembrando que, por exemplo, né, é comum que as pessoas façam um dia braço e outro dia perna,
né? Mas por acaso, se você fizer perna e braço no mesmo dia, tem que ser os 3 primeiros exercícios de braço e depois os 3 primeiros exercícios de perna, porque a gente está fazendo grupamentos musculares diferentes, tá certo? Então tá, agora você já aprendeu aquecimento, aí você vai lá, faça muito bem, evolua muito bem o seu exercício, né? E aí então é isso que a gente vai conversar agora. A gente tem 2 formas de queimar gordura durante o exercício, tá? E aí que vai ajudar você a emagrecer. Primeira forma, você sabe que entre um aparelho e outro, ou entre uma série e outra, né, a gente tem que aguardar um tempinho, né, que seja às vezes 30 segundos, 45, às vezes 60, tá? E aí, enquanto você aguarda, você pode fazer uma coisa que a gente chama de treino metabólico, tá? Por que chama treino metabólico? Porque acelera o seu metabolismo e faz você queimar gordura. E como você vai fazer esse treino metabólico? Ou você pode correr 2 minutos na esteira, tá? Mais rápido assim, ou caminhar bem rápido, ou pode fazer polichinelo, tá? Ou pode fazer agachamento, pulinhos, tá? Porque você vai estar mantendo a sua frequência cardíaca elevada durante todo o treino e isso faz você gastar muita caloria e gordura, tá? Essa é a forma que te ajuda a queimar gordura, mas a forma que mais te ajuda a queimar gordura é fazer o quê? O aeróbio no final do treino, tá? Por conta daquele raciocínio que eu te contei agora há pouco tempo. Porque como o músculo, ele consome muito bem a glicose, que é o carboidrato do sangue, que está disponível aí até 20 minutos do treino, depois dos 20 minutos, seu corpo começa a consumir gordura. E se você vai e faz o aeróbio, no final do treino, você vai estar queimando muita gordura, tá? E aí faz você aí emagrecer com mais intensidade, principalmente naquelas partes que mais te incomodam, tá bom? Mas uma coisa eu quero te dizer, não é pegar e fazer o aeróbio no final do treino, aquele aeróbio caminhada conversando com a pessoa do lado, tá? É aquele aeróbio intenso, né? Aquele aeróbio que faz você ficar ofegante, aquele aeróbio que faz você não bater papo com a pessoa do lado. Então, se você não consegue, eu quero que você entenda o conceito que qualidade é melhor que quantidade. Então, se você faz 15 minutos no final do treino de um aeróbio intenso, é muito melhor do que você fazer uma hora de um aeróbio ali, ó, meia boca, fraquinho, que ele não vai te estar adiantando de nada, né? De nada é um exagero, né? Vai adiantar bem pouquinho, mas não vai fazer você fazer diferença. E eu sei que você, mulher, é bem ocupada, né? Que as mulheres são super poderosas e bem ocupadas. Então, eu tô querendo otimizar o seu tempo e otimizar o seu resultado, tá? Então, que você não consiga fazer 15 minutos intensos, tá? Mas que você faça, por exemplo, 3 intensos e depois 2 mais tranquilos, 3 intensos e 2 mais tranquilos, sabendo que o seu corpo, ele vai se adaptar a essa intensidade com o tempo, né? E você tem que estar sempre atenta a essa adaptação, porque quando você vê que tá ficando fácil, você dificulta para o seu lado, né? Porque eu já tô te dando uma colher de chá, né? Falando que não precisa ser muito longo, né? Mas que precisa ser intenso para a gente ter resultado, né? Então não adianta nada você estar lá e não ter resultado. O que você vai fazer? Você vai ficar frustrada, pensando, nossa, tô perdendo o meu tempo porque eu não tô vendo diferença nenhuma no meu corpo. Poderia estar sentado no sofá, vendo uma TV e relaxando. Estou aqui e não tô vendo diferença nenhuma. Não é isso? Não é isso que você pensaria, né? Ou pensa atualmente se você está fazendo da forma errada? Então, é isso que eu tô querendo te abrir os olhos para a forma certa, porque daí você vai ficar satisfeita, otimizar o seu tempo, otimizar os seus resultados e ver que o negócio realmente funciona, né?
entendeu? Então, o primeiro passo para você começar já a fazer essa nova estratégia é você chegar, né, no seu exercício e já ir direto para o exercício localizado, sabendo que tem série de aquecimento, tá? E pelo amor de Deus, não vai pular essa série de aquecimento, tá? É a metade do peso que normalmente você usa, porque se você pular essa série de aquecimento, pode acontecer um rompimento de musculatura, de tendão. Então essa série de aquecimento, ela é estudada, funciona assim, tá? Vai parecer que tá leve o peso? É para parecer que tá leve o peso, tá? Não é para botar mais peso na série de aquecimento. Depois que você fizer a série de aquecimento, você pega e coloca o seu peso bastante, que é aquele que você aguenta. Mas essa série de aquecimento é muito, muito, muito importante. Eu acho que agora você entendeu aí, né, qual que é o primeiro passo, entendeu o passo a passo, tá? Não pode ficar com dúvida nisso. Eu sei que essas questões de falar, série, repetição, elas ficam um pouco confusas, mas então eu vou recapitular com você aqui. Então, série é como se fosse assim, 3 vezes a quantidade de repetição que você vai fazer. Então, a série é assim, ó, quando você vai fazer o exercício, fala assim, 3 séries de 12, 4 séries de 12, né? Séries, então, são quantas vezes você vai fazer aquelas repetições no aparelho. Repetições são quantas vezes você vai movimentar aquele músculo ou aquele aparelho, né? Então, vamos supor, esses números, né, de repetições, eles normalmente são 10, 12, 15, algumas vezes 20, tá? E séries normalmente são 2, 3 ou 4, raramente 5, tá? Então acho que agora ficou bem esclarecidinho para você pegar esses conceitos e aplicar nessa técnica que eu acabei de te ensinar, que é fantástica e funciona mesmo, que muitas e muitas e muitas pacientes minhas mudaram o seu resultado com atividade física e começaram a queimar gordura de verdade, gordura localizada e emagrecer por conta dessa técnica. Então, vocês sabem que eu já passei aí por um processo de perda de peso, né, na minha vida, que eu eliminei 40 quilos, né, e eu mantenho esse peso há mais de 20 anos. E eu não gostava de fazer atividade física, né? Na verdade, eu achava que era uma coisa assim, que eu tava perdendo meu tempo, eu não achava gostoso, não achava prazeroso, tinha preguiça. É normal, né? Tudo isso aí, acho que vocês se conectam ou em algum momento já se conectaram com isso. E aí, quando eu comecei meu processo de perda de peso, foi aí com 12 anos de idade, né? Que eu emagreci. E assim, eu nunca gostei de esporte em grupo, porque eu sempre me machucava, eu não tinha a mesma resistência que as minhas amigas, eu não tinha grandes habilidades, né, principalmente com bola, e, enfim, tinha medo da bola. Uma época da minha vida eu cheguei até a fazer vôlei, porque quando eu comecei a emagrecer, né, começaram a falar, você precisa fazer atividade física, tudo. E aí, então, eu era sócia de um clube, e nesse clube não podia entrar para fazer atividade física se você não tivesse maior do que 14 anos. Eu não tinha mais do que 14 anos, porque meu processo de emagrecimento começou antes. E aí eu tinha que ficar fazendo essas atividades físicas em grupo, que não eram muito que eu gostava. Por isso que eu falo para vocês que tem que ser um exercício que vocês gostem, né? Mas eu ia porque, assim, né, não tinha outra opção, né? Não me deixavam fazer exercício de academia. E hoje, sendo médica, né, e conhecendo o crescimento do corpo humano e conhecendo, né, o déficit de altura que eu poderia ter fazendo exercício na época errada, eu agradeço todo esse processo, mas no momento, na hora, eu não entendia, né? Então, tive que começar a ir fazendo exercício físico com atividades em grupo. Aí, depois que eu fiz 14 anos, eu pude começar a ir na academia. E assim, várias vezes, várias pessoas montavam treinos para mim, né? Quando eu comecei a ir na academia, vários treinos. E no início, né? Porque isso era bastante tempo atrás, né? Hoje eu tenho aí 32 anos, então era bastante tempo atrás.
bastante não sou tão velha assim. Mas no início ainda não se sabia esse conceito, né, do aeróbio no final do treino fazer tanta diferença em queima de gordura. Então, meu treino era sempre aquecimento no início. Depois aí, quando eu tinha uns, 19, 20 anos, depois de 5 anos de academia, porque eu sempre fiz academia, tá? Sempre, sempre. Amo de paixão. Pra mim é um exercício que me dá muito prazer, né? Inclusive, esses dias o instrutor, tava na academia, um instrutor novo, ele perguntou assim pra mim, qual é o seu objetivo aqui na academia? Eu falei, bom, eu faço porque eu gosto, né? O resultado vem como consequência dele. Ficou impressionado, né? Porque a maioria das pessoas, elas vão na academia com a pressão de que alguma coisa tem que acontecer em específico e ficam frustradas se aquilo não acontece. Tipo, se você não perde uma quantidade de gordura específica que você estava querendo, você não ganha uma quantidade de músculo específica, assim, os resultados vêm pra mim, tá? Porque eu faço as coisas da melhor forma, né? Porque a gente estuda pra isso e vem como consequência e eu não tenho essa pressão, então é muito gostoso, né? Mas então, aí quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, começaram a montar o treino pra mim, fazendo aeróbio no final. Só que assim, eu vou compartilhar isso com vocês. Quando você faz a musculação, né? E assim, não haviam me explicado como que era o aquecimento nos aparelhos, tá? Então, acho que graças a Deus que eu não fiz isso, porque isso aí faz muita diferença. E aí falava pra mim, faz o aeróbio no final. E assim, o que tava dentro da minha cabeça? Como aquilo não fazia sentido, né? Por que não fazia sentido? Porque ninguém tinha me explicado do jeito que eu expliquei pra vocês. O que pesava mais? Eu tava muito cansada no final do meu treino. Pô, e o aeróbio é a parte que cansa muito, ainda mais um aeróbio intenso, né? Como que você me pede pra fazer um aeróbio no final do treino, que eu já tô cansada e eu não tô vendo nem sentido nisso? Ninguém nunca me explicou o porquê. Então eu não fazia. Eu falava, tá bom, aeróbio no final do treino e fingia que, né, não fingia, mas eu não fazia e ok, entendeu? E aí ninguém nunca tinha me falado. Aí então, depois que eu virei médica, endocrinologista, que eu comecei a ir em congressos, né? Então a gente vai em congresso de fisiologia do exercício e faz até congressos práticos, que eu já contei pra vocês, né? Uma dinâmica muito legal que eu fiz na área militar lá no Rio de Janeiro. Então, tanto na teoria quanto na prática, né? Eu estudei essa questão do aeróbio no final e realmente faz diferença. E mais do que isso, eu vi sentido, né? Então, toda vez que eu chego na academia e eu penso, não, aeróbio no final, vou ficar tão cansada, acontece que daí eu me lembro, né, que eu tô ali, que é para ter resultado, né? E que se eu fizer isso, eu vou ter muito mais resultado. Eu fico pensando que vai diminuir a minha barriga, porque diminui mesmo, tá? Tem vezes, tem épocas que eu fico realmente com preguiça de fazer essa tática, porque aeróbio no final cansa, né? E aí, quando eu volto a fazer, eu diminuo uns 4, 5 centímetros no abdômen. Faz diferença mesmo, tá? Não é brincadeira, não. E aí você faz aquele aeróbio no final, aquele aeróbio mais intenso, né? Faz você perder, queimar a gordura localizada, te ajuda no seu emagrecimento. Então, quando a gente vê sentido nas coisas, é muito melhor, né? Quando a gente sabe o porquê, né? Você consegue até conversar na sua cabeça, né? Para você se colocar numa posição de falar, não, vamos fazer, né? Tudo bem. Eu gosto muito desse diálogo interno, eu tenho muito isso comigo, né? Porque eu sou um ser humano, que nem vocês. Eu não acho que, todo dia eu acordo, amo academia, vou lá todo dia. Tem dias, né, que eu tô cansada, né? Mas mesmo assim eu sei que é um compromisso comigo, que eu tenho que ir. Tem dias que eu chego na academia e falo, nossa, tô cansada. Queria fazer aeróbio no começo. Daí eu penso assim, começo a conversar dentro da minha cabeça. Eu penso assim, tá bom, Gabriela, você tá cansada, você quer aeróbio no começo, mas assim, aeróbio no final vai fazer você chegar muito mais rápido no seu resultado, vai manter ou ter o corpo que você quer. Então, já que a gente tá aqui, vamos fazer o nosso melhor? E aí a minha consciência fala, vamos! E aí depois o aeróbio no final, além de ficar gostoso, prazeroso, ainda
dá muito mais resultado. Então tenha bastante esse diálogo interno, entenda o porquê das coisas. Ficou com alguma dúvida desse vídeo? Comenta aqui embaixo, é muito importante, tá? Compartilha com suas amigas, já deixa seu like, tá? Porque quanto mais você deixar o seu like, você comentar, você vai receber mais conteúdos de qualidade que nem esse. E é isso que a gente precisa para mudar a sua vida, tá? Eu preciso do seu tempo para eu poder te dar informação de qualidade para transformar a sua vida. Então já comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você quer algum outro vídeo, tá? De algum outro tema que está relacionado ou não a esse, porque isso vai me ajudar a entregar cada vez mais um conteúdo de qualidade, um conteúdo feito aí com a sua cara, entendeu? Eu estou muito feliz aqui de ter feito esse vídeo, espero poder ter te ajudado. Depois que você começar a colocar em prática, eu te expliquei aqui, conta aqui nos comentários para estimular outras mulheres a verem que realmente faz sentido. Fala para suas amigas, né, assistirem esse vídeo. Se você faz exercício junto com suas amigas, já manda esse vídeo para elas, para vocês todas se incentivarem a fazer exercício dessa forma, que é uma tática que comprovadamente, além de estudo científico, além de ver em congresso, além de eu ter visto em curso, na prática, eu aplico isso no meu dia a dia, faz diferença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí e pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que também tem muito conteúdo de qualidade lá. Então, Instagram, Terapia de Peso, tá? A gente tem Facebook, Terapia de Peso, e temos o nosso site, terapiadepeso.com, tá bom? Um grande beijo no coração.